Vamos continuar então o nosso estudo, o nosso comentário na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido de consolação. Bom, nós vemos aqui então agora uma citação a respeito de mais um personagem, mais um irmão, Aristarco, que ele estava preso com Paulo e enviando saudações. Uh, Aristarco só aparece uma vez mais no Novo Testamento, em Atos 19, quando acontece aquela confusão na cidade e correm ao teatro e pegam Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então foi nessa ocasião, nos, quando os habitantes de Éfeso ficaram indignados porque Paulo estava falando de um outro Deus que não era a Diana dos Efésios, né? E os Efésios então clamavam, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. Eu estou lendo Atos 19, 29. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então ali foi uma das muitas situações em que Paulo acabou enrolado pela violência da multidão que não aceitava o evangelho, não aceitava que viessem falar de um outro Deus que eles não conheciam, que era, na verdade, era Jesus, né? Jesus, o Filho de Deus, principalmente nessa cidade de Éfeso, onde havia um comércio muito grande de, de miniaturas, imagens e capelinhas de, de Diana, nichos de Diana, eles faziam de prata e vendiam isso. Então era uma verdadeira Aparecida do Norte, nessa Éfeso ali, voltada para a idolatria dessa Diana, a imagem que eles diziam que acho que desceu do céu, alguma coisa assim. E ali então é que nós vemos Aristarco citado uma outra vez no Novo Testamento. E agora aqui nós ficamos sabendo que ele está preso com Paulo e enviando saudações. E Marcos também está ali. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, está enviando saudações, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Esse Marcos tem uma história interessante, né? Ele, ele havia, quando a gente volta lá para, deixa eu achar aqui qual é a passagem. É, eu tinha deixado aberto na página aqui e acabei perdendo a localização. Barnabé, é Atos capítulo 15.
versículo 36. Versículo 35 primeiro. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Esse é o mesmo que escreveu o Evangelho e é o mesmo a que Paulo se refere agora lá na carta aos Colossenses. Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé levando consigo a Marcos, eu acredito que Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. É interessante aqui, houve uma briga, né, entre esses Paulo e Barnabé, porque eles eram de carne também, como nós somos, né? Assim como nós somos de carne e eventualmente nos desentendemos com algum irmão e cada um quer ter a razão. E aqui não dá para dizer quem estava com a razão, mas na sequência, percebendo que o Espírito Santo não volta a falar de Barnabé e nem de Marcos por um bom tempo, eventualmente eles partiram, mas sem essa que fala aqui, sem essa encomenda, né? Encomendado pelos irmãos a graça de Deus, como foram Paulo e Silas. Porque a história, a sequência da história, vai falar só de Paulo e Silas, não vai mais falar de Barnabé e Marcos. Então, certamente, talvez, né, vamos fazer uma suposição aqui, talvez os laços familiares de Barnabé com o seu sobrinho Marcos tenham falado muito forte. E esse é um problema que pode existir numa assembleia, às vezes, de se dar uma preferência a algum irmão ou alguma irmã, por ter parentes, por ser de família tal, ou tornar, às vezes, uma disciplina menos dura, né? Mais branda, menos severa, porque essa é a filha do fulano, né? É a irmã do cicrano. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque na Assembleia pode acontecer esse tipo de preferências que não são corretas por causa de laços de família. Mas não é o nosso assunto aqui. Vamos voltar lá para Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos, versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. O importante aqui é a gente entender que, mesmo tendo aquela desavença lá atrás, nós vamos ver Marcos novamente aparecer e até Paulo vai falar que ele é muito útil, ele tem cooperado muito com Paulo. Então, esse Marcos que uma hora aparecia como tendo causado problemas lá com Barnabé, talvez o problema maior fosse Barnabé e não necessariamente Marcos, né? É, deixa eu achar aqui as minhas anotações, mas eu não. É 2 Timóteo, mano. 4, eu É, acho. é 2 Timóteo? Ah, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo Que é o 4, 4. Isso. versículo 11. versículo 11, exato.
Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, isso aqui é uma redenção de Marcos, podemos chamar assim, né? Seja lá o que aconteceu lá atrás, ele acabou sendo útil para o ministério, ele acaba sendo, então, endossado aqui pelo apóstolo Paulo, então ele é restaurado, vamos dizer assim, né? A amizade é restaurada. Isso é importante a gente saber que, por mais problemas que a gente tem, às vezes, uma desavença com algum irmão, uma rixa, algum problema que tenha, o Senhor quer que tudo se resolva. O desejo é que haja paz entre os irmãos, porque nós já temos um inimigo muito grande, muito poderoso. E se nós ficarmos brigando entre nós, querendo fincar o pé, querendo ter razão em tudo, nós vamos dar só munição para esse inimigo nosso, esse inimigo do Senhor, e ele vai encontrar maneiras de criar divisões na Assembleia. Então, muito importante entender isso, porque 2 Timóteo é, inclusive, os finalmentes do ministério de Paulo, né? Porque ele mostra que até ele estava sendo abandonado por muitos irmãos que o acompanharam, por exemplo, Demas. Demas tinha acompanhado Paulo. Demas tinha acompanhado Paulo nas suas viagens, mas nós lemos em 2 Timóteo 4:10, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Aqui não diz que ele tenha caído em pecado, ou tenha se desviado, nada disso. Ele deu mais importância às coisas mundanas, às coisas do dia a dia e do mundo, né? Presente século é o presente mundo. E foi para Tessalônica, sei lá o que ele foi fazer em Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. E nós voltando lá para Colossenses 4:10, nós vemos então esse Marcos, que ali parece que tinha algumas instruções a respeito dele que Paulo já tinha dado. Mas se ele for ter convosco, recebei-o. Essa é a parte importante do versículo 10. E Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão. Ele deve estar se referindo aqui a Marcos, Aristarco, Marcos e Justo, que são da circuncisão porque deviam ser judeus convertidos. São esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. Esses dentre os judeus convertidos, ele quer dizer aqui, né? No versículo 11. No versículo 12, saúda-vos Epáfras, que é dos vossos. O que quer dizer isso? Que ele devia ser também lá de Colossos, da Assembleia de Colossos. E talvez estivesse preso com Paulo, né? Servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Aqui a gente vê uma coisa importante. Mesmo preso, né, Paulo e outros que estavam com ele presos, eles combatiam em orações, em intercessão, pelos irmãos das assembleias, pelos irmãos soltos. Então, aqui é o inverso daquele sentimento de autopiedade que é tão comum hoje, né? A gente chama de geração Nutella, né? Qualquer unha encravada, a pessoa já acha que é o fim do mundo, ninguém me ama, ninguém me quer e tal. E a atitude cristã não é essa. A atitude cristã é que realmente cada cristão, ele tem que viver para orar e interceder pelos seus irmãos. E aqui é o que parece fazer Epáfras, que talvez, eu não sei exatamente, mas eu acredito que ele estivesse preso junto com Paulo, e ele era lá de Colossos.
Agora, no versículo 13, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis, mais duas outras assembleias ali daquela região. E depois, no versículo 14, nós vemos uma coisa interessante, né? Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Lucas viajava com Paulo, e Lucas passava pelos mesmos problemas e perseguições e, e dificuldades que Paulo passava. Aqui nós vemos Demas sendo citado, e ele estava ainda na ativa. Aqui ele não tinha ainda abandonado Paulo, ele não tinha ido amado o mundo, não tinha ido atrás das coisas do mundo, do mundo. Como eu já disse, não que ele tivesse caído em pecado ou se desviado, alguma coisa assim. Não, simplesmente voltou a cuidar dos seus próprios negócios e esqueceu que um dia ele trabalhou ativamente na obra do Senhor, na obra do Evangelho, como fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, né? Mas o interessante aqui, que eu queria chamar a atenção, é isso, no versículo 14: saúda-vos Lucas, o médico amado. É interessante porque cada evangelho tem uma autoria, né? Nós temos Mateus, depois temos Marcos, depois temos Lucas e temos João. Mateus era um coletor de impostos odiado pelos judeus, porque ele coletava os impostos dos judeus para entregar para os romanos, que eram os invasores. Então você imagina, se você fosse escolher alguém para escrever a história da sua religião, você não ia escolher Mateus, porque Mateus era odiado. Você ia escolher alguém com uma boa reputação para com as pessoas, mas ele não tinha essa boa reputação. Claro, a boa reputação dele como cristão ele tinha, mas seu histórico era o menos provável de ser aceito para escrever o Evangelho, porque ele era um pecador, era um publicano, né? E sempre nós vemos publicanos e prostitutas sendo colocados na mesma cesta, né? Na mesma classe de pessoas, as prostitutas e os publicanos, porque os publicanos não tinham credibilidade, principalmente entre os judeus. Mas Deus escolheu justamente Mateus, chamou Mateus para escrever o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho dirigido principalmente aos judeus. Ele é o Evangelho que tem mais citações do Antigo Testamento, é o Evangelho de Mateus. E depois ele escolheu Marcos. Ele escolheu Marcos para escrever o outro evangelho, e nós já vemos que Marcos também não era um que tinha um currículo assim 100% aprovado, né? Ele já tinha se metido em problemas. E, e depois ele escolhe Lucas. Por que ele escolhe Lucas? E por que agora Lucas foi viajar com Paulo? Era como se Paulo viajasse com seguro-saúde. E um médico com ele. Olha só, como é que o Senhor proveu, né, para Paulo viajar com um médico junto? Então, Lucas devia levar uma maleta cheia de plantas e poções e coisas, remédios da época, né? Para poder cuidar de Paulo quando Paulo apanhava, quando Paulo era torturado. Tinha ali um médico, tinha um seguro-saúde. Paulo viajava com seguro de viagem, seguro-saúde de viagem. E finalmente tinha João, que é aquele que se reclinava sobre o peito de Jesus. E João, é interessante, né, que o evangelho de João é um evangelho que não tem começo nem fim. Quando você pega o evangelho de Mateus, ele mostra Jesus rei dos judeus. Tudo é voltado para declarar a majestade desse rei que veio reinar sobre Israel. Inclusive, a própria genealogia de Mateus, ela vem lá desde Davi, porque tem que mostrar que Jesus era um descendente direto de Davi.
Mas quando você chega na genealogia, no Evangelho de Marcos, não tem genealogia. Por quê? Porque Marcos apresenta Jesus como o perfeito servo. Mateus, perfeito rei. Marcos, o perfeito servo. E servo não tem genealogia. Servo não tem história, né? Servo é um servo. Ele é uma pessoa que aparece e é um escravo. E ali Jesus é o perfeito escravo, no Evangelho de Marcos. Quando você lê o Evangelho, lembre-se disso. E aí, quando você chega no Evangelho de Lucas, o que era Lucas? Era um médico. O que faz um médico? O médico trata do ser humano. E qual é o assunto de Lucas? A humanidade perfeita de Cristo. Olha que coisa linda. A humanidade perfeita. Lucas vai falar de Jesus homem. Tanto é que a sua genealogia em Lucas, a genealogia de Jesus em Lucas, ela vem a partir de Adão, do primeiro homem. Olha a perfeição da palavra de Deus. Se alguém quisesse escrever isso assim, de mente própria, não ia chegar a esse detalhamento, a esses pontos tão maravilhosos. E quando você chega no Evangelho de Lucas, não tem uma genealogia. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que genealogia você vai dar para um Jesus que é Deus? Né? Não tem genealogia, porque ele é Deus no princípio. Ou seja, quando nada mais existia, ele estava lá. E ele era Deus, e ele estava com Deus. E aí ele se fez carne, e aí João, João vai discorrer então da perfeita divindade de Cristo. Por isso que o Evangelho de João, ele não tem começo nem fim. Por que não tem começo? Porque ele fala que no princípio era o verbo. Quando esse princípio? Na eternidade. Na eternidade. A eternidade não tem começo. E quando termina o Evangelho de João, muito interessante, nos últimos versículos de João, versículo 20, capítulo 21, versículo 25, ele mostra que não tem fim o Evangelho de João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Por isso que João não tem fim também, porque não caberia no mundo todo, todos os livros, para contar tudo que Jesus fez, porque ele começou lá criando as estrelas, criando os anjos, criando o mundo, criando os planetas. Então é muita coisa para nenhuma enciclopédia seria capaz de abordar tantas coisas, né? Também em João capítulo 20, versículo 30, fala uma coisa importante. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, se algum dia você achar que o Senhor fez pouco milagre, não, é que não foram escritos. Ele fez muitos sinais que não foram escritos nesse livro, nesse Evangelho de João. E no versículo 31 ele fala: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse era o objetivo dos sinais e milagres, para que as pessoas, sabendo disso, pudessem crer que ele era realmente o Cristo, o Messias enviado, aquele que era Deus e homem que veio em carne. Então é maravilhoso quando nós encontramos esses detalhes nos evangelhos, mas acho que eu escorreguei um pouco do nosso assunto, então vamos voltar lá para Colossenses capítulo 4, versículo 12, que eu tinha lido. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, ou seja, ele devia ser de Colosso também, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Nós vemos que Paulo não orava pedindo por libertação da cadeia. Ele orava
intercedendo pelos irmãos que estavam fora da cadeia. Ele não pedia para ser liberto da cadeia. Ele pedia pelos irmãos que estavam fora da cadeia, para que o Senhor pudesse guardá-los. E o versículo 13, então, pois eu lhe dou o testemunho de que tem grande zelo por vós, e Epáfras, né? E pelos que estão em Laodiceia, que era uma outra assembleia, e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas, do qual nós já falamos aqui. Saudai aos irmãos, versículo 15. Versículo 15. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia. Tá aí, a Assembleia de Laodiceia. Nós vamos depois chegar em Apocalipse e vamos ver uma carta que o Senhor, né, uma mensagem enviada pelo Senhor à igreja que está em Laodiceia. E lá dá para a gente ter uma ideia do estado dessa igreja, dessa Assembleia de Laodiceia. É a última das 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, e Laodiceia é a última e a pior, em pior situação é Laodiceia. Não é em pior situação porque estava sofrendo como as 2 primeiras cartas, por exemplo, não é? Era a pior situação porque ela tinha se acomodado ao mundo, ela caiu em mornidão. Então ela não sabia mais distinguir o que era de Deus e o que era do mundo. Ela mergulhou de cabeça no mundo. E o Senhor vai vai falar que estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Essa era a condição de Laodiceia. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Ninfa, existe alguma discussão se ninfa é homem ou mulher. Os comentários que eu vi é que o nome poderia ser tanto homem como mulher, mas aqui nesse contexto, seria um irmão com o nome de ninfa. Não é porque termina com A que seja feminino, né? E a igreja que está em sua casa. Isso aqui é um outro ponto importante. Hoje, quando nós vemos tanta riqueza na cristandade, tantos templos luxuosos, as pessoas às vezes viajam para ir visitar uma basílica, porque acha que ali tem algum poder, alguma, alguma coisa mágica, né? A turma vai lá em Aparecida do Norte, vai em lugares que tem algum templo luxuoso também, vai para a Europa. Na Europa tem templos maravilhosos, né? De coisas de antes do descobrimento do Brasil. Tem templos lá de mil anos. Tem templos lá que foram construídos não muito tempo depois do tempo de Cristo. Mas tudo isso é um desvio da verdade, porque acabam dando ao edifício de pedras algum poder, alguma mágica que ele não tem. E quando nós lemos isso aqui, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, a ninfa e a igreja que está em sua casa. A casa de ninfa era o lugar das reuniões. Ninguém pensaria em visitar a casa de ninfa para receber alguma bênção, né? Como a pessoa visita a Basílica de Aparecida do Norte, esperando ter ali alguma bênção. Ou aí no Rio, então, tem aquela, eu não lembro o nome qual que é, aquela, tem um templo pequeno no topo de uma rocha, tem uma escada de 1 milhão de degraus para a pessoa subir até lá, né? É tudo da religiosidade, da... Eu acredito até que tem gente que sobe de joelho essa escada, né, no Rio de Janeiro. Em Salvador, então, tem um templo para cada dia do ano. É um absurdo o que tem de templos em Salvador, templos católicos, eu estou falando, sem falar os templos protestantes, né? Mas templos católicos, me parece que tem um para cada dia do ano, a confirmar, né? Vocês podem pesquisar isso se é verdade que eu estou falando, ou se eu estou falando mentira, mas eu acredito que eu li uma vez que existiria um templo para cada dia do ano em Salvador. Agora, eu me lembro, porque eu vim de família católica, então minha mãe, eventualmente, nós íamos para Aparecida do Norte.
ainda não era aquela basílica grande, nova, enorme, que tem uma passarela que liga a Cidade Velha com a Basílica Nova. Não era aquela, era uma pequenininha. E eu me lembro ainda com 9 anos de idade, ou 10 anos de idade, eu junto com a minha mãe, ah, porque minha mãe era muito católica, então ela comprou uma vela do meu tamanho, da minha altura. Você tinha que comprar uma vela da altura da pessoa que queria receber alguma bênção, alguma, algum milagre, alguma coisa assim. E eu me lembro a vergonha minha de subir as escadarias do Templo Velho, do Templo Velho que fica na Cidade Velha, de Aparecida do Norte, a minha vergonha ao lado da minha mãe, porque minha mãe subiu de joelhos, segurando na minha mão e eu segurando aquela vela da minha altura, subindo ali, morrendo de vergonha para entrar lá no templo, né? E depois depositar a vela lá no altar. E ali tem, inclusive, na porta, tem uma marca, assim, tem um degrau que é de granito, e tem uma marca funda que é o formato de uma ferradura de cavalo. E ali a história é que alguém tentou entrar de cavalo, entrar a cavalo no templo, e o cavalo empinou e ele bateu com tanta força no chão, as patas, que a ferradura enfiou no granito. Vai, vai ter ferradura, né? Bom, você não pode esperar outra coisa de um templo construído em cima de uma imagem que foi pescada. História de pescador sempre tem essas coisas. Mas sem querer aqui criticar religião ou coisa desse tipo, nós vemos que não existe isso. Não existe isso na igreja, porque aqui fala da igreja que estava na casa de Ninfa. A casa de Ninfa devia ser uma casinha normal, como qualquer outra, com porta, janela, cadeira para sentar, e era onde eles se reuniam. A casa de Ninfa. Os homens que inventaram essas coisas de grandes igrejas, grandes templos luxuosos, e existia algum tipo de poder no templo, isso não tem. O templo tinha o de Jerusalém, um templo só o de Jerusalém. Ninguém podia construir outro templo. Não tem essa história o templo presbiteriano, o templo batista. Isso é balela, não existe isso no cristianismo. Deus não mandou construir outro templo a não ser aquele de Jerusalém. E quando ele destruiu aquele, quando ele permitiu a destruição daquele, acabou. É outra época agora, é outra coisa, não tem nada a ver mais com o judaísmo ou com o templo do judaísmo. Mas a superstição é que acaba levando os homens a fazer essas loucuras. Eu me lembro quando meu pai se converteu, ele pegou todas as imagens que ele tinha, os quadros, ele e minha mãe, né? Os quadros que tinha na parede de coração, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria. Cada quadro daquele, quando pendurava na parede, vinha o padre jogar água benta, fazer umas orações e tal, porque meus pais eram muito católicos. Minha mãe andava pela casa com um alfinete de fralda grande assim, preso no sutiã, cheio de medalhinha. Então, a vantagem disso é que se eu estivesse fazendo alguma traquinagem, eu escutava minha mãe chegar, porque ela vinha andando e vinha chocado. As medalhinhas vinham fazendo barulho, né? E tinha lá uma cômoda no quarto, que era um verdadeiro altar, cheio de imagens, com vela e tudo mais. E quando eles se converteram, eles jogaram tudo fora, queimaram as imagens de quadros, queimaram na churrasqueira do quintal, puseram fogo em tudo, e sobrou daí um crucifixo de metal. E um dia eu estava com meu pai, a gente estava numa estrada rural, de carro. Meu pai parou em cima de uma ponte de madeira que tinha na estrada rural, tinha um ribeirão. Aí ele enfiou a mão embaixo do assento do carro e puxou um embrulhinho de pano e abriu a janela e jogou, né? Falei, pai, o que você jogou aí? Jogou no rio. Ah, eu joguei aquele crucifixo, não deu para quebrar, não deu para queimar, não deu para fazer nada, então joguei no rio. Eu falei, pai, como é que você faz uma coisa dessa? Daqui a 100 anos, alguém vai pescar esse crucifixo e vão construir uma basílica aqui em Limeira em cima desse crucifixo.
Então, a superstição humana é que fez construir essas horrorosas construções, horrorosas. Eu fui, inclusive, eu estava onde que eu estava? Eu acho que eu estava na Itália, se não me engano. E eu entrei num templo bem antigo, mas muito antigo mesmo, um templo católico, e até me senti mal, porque o piso era de lápides de mármore, já bem gastas, né? E cada lápide tinha o nome da pessoa que doou aquela lápide de mármore para o piso. Mas era assim, o cara está enterrado ali, o cara, né? Está enterrado, que era um privilégio ser enterrado dentro da igreja, né? Dentro do templo. Ter o nome e a data. Era coisa assim de 1000 anos atrás, quando o cara foi enterrado ali naquele lugar. Então, essas coisas todas que acabaram depreciando o cristianismo. E quando começaram a surgir os templos da cristandade? Quando os primeiros cristãos começaram a ser muito perseguidos, eles tentaram se adaptar ao que faziam os pagãos, porque os pagãos tinham cada um o seu templo, para o seu Deus, mas os cristãos se reuniam em casa. Então eles não tinham uma identidade. Tipo, eles não tinham. Ninguém podia falar assim, ali é a igreja dos cristãos, ali é o templo dos cristãos. Não tinha. Ah, não, ali é a casa do ninfa. Só isso que eles podiam falar. Mas então, depois que no segundo, terceiro século, os cristãos começaram a construir templos para ficar mais parecido com os pagãos e não serem tão criticados e tão perseguidos. Ou seja, eles foram se conformando a esse mundo, conformando a religião do mundo. Agora, tem mais uma coisa que aparece aqui no versículo 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Isso aqui a gente descobre como os irmãos conheciam a sã doutrina naqueles primeiros anos do cristianismo. Porque ninguém podia, ir numa livraria, falar assim: eu quero comprar um Novo Testamento. Me dê aí as cartas de Paulo, o Novo Testamento com as cartas de Paulo, com as cartas de. Não, não tinha isso. Não tinha. Existiam as cartas, claro, que eram enviadas para as igrejas, mas existia também esse costume e essas instruções de uma epístola que era mandado para uma assembleia ser lida na outra assembleia. E eles trocavam as cartas. Eles trocavam as cartas. E com isso, a sã doutrina era espalhada entre as assembleias. E provavelmente também existiam cartas que eram tipo circulares, né? Que eram escritas já para mais de uma assembleia. Algumas cartas não chegaram até nós, muitas cartas não chegaram até nós. Por exemplo, quando nós lemos 1 Coríntios, não é 1 Coríntios. Não foi a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Aquela, no mínimo, é a segunda, porque naquela carta ele fala: já vos escrevi. Escreveu quando? Né? É porque antes ele já tinha escrito aos Coríntios. Então, aquela já devia ser a segunda carta. Quando nós falamos também de outras cartas, muito provavelmente existiram outras enviadas àquelas mesmas cidades. Tipo essa Colossenses, nós não sabemos se é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, mas essa é que o Espírito Santo deixou para nós, porque achou importante que nós soubéssemos do que estava escrito aqui. Mas mesmo assim, lembrando que as assembleias trocavam entre si as cartas dos apóstolos. E assim o ministério era feito ainda antes do tempo, antes de existir a impressão, antes de existir a distribuição dos textos na forma como nós conhecemos hoje. Lembre-se, não existiam livros ainda. No tempo do Novo Testamento, quando fala de livros, não são livros, são rolos. São rolos ou pergaminhos. Então, uma folha de um papel feito de papiro, que era um papel feito a partir de plantas, né? Era escrita, então, com
tinta nesses papéis feitos à mão e, obviamente, não duravam muito tempo. Agora, encontram-se hoje alguns pedaços de pergaminhos, alguns trechos das cartas dos apóstolos, dos evangelhos, etc. Mas na época não tinha gráfica. A impressão o sistema de impressão foi descoberto 1500 anos depois de Cristo. Embora na China eles já tinham descoberto antes até uma maneira de imprimir em papel. Os chineses inventaram o papel mais moderno, né? E não o papiro, mas o papel realmente os chineses que inventaram. E eles faziam impressão também, mas era uma impressão diferente, não era com máquinas, claro, né? Era com placas, como serigrafia, coisa assim. Então, a gente precisa entender um pouco como era naquela época as dificuldades que tinham. Por isso que era muito importante a comunicação oral. Por exemplo, eu acredito que até que os primeiros cristãos, tinham uma memória muito melhor do que nós temos hoje, porque eles tinham que lembrar tudo. Eles não tinham um celular para procurar versículos na Bíblia. Não tinha isso, não tinha internet, né? Não tinha nem mesmo um livro à mão para poder ficar folheando. Os livros eram, como eu falei, eram rolos, pergaminhos. Agora vamos ao versículo 17, então. O que temos aqui? Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Isso aqui parece solto assim no meio da carta, mas certamente essa carta seria lida também ou pelo menos a informação chegaria até Arquipo, que era esse irmão lá de Colosso, que tinha recebido do Senhor um ministério. Nós não sabemos qual ministério era. Agora, isso aqui nos dá uma ideia, uma direção de que cada cristão tem um ministério, tem um trabalho, tem um serviço para fazer para o Senhor. Seja ele homem ou mulher. Seja ele homem ou mulher. Todos têm um trabalho, todos têm um serviço para dedicar ao Senhor. Qual? Você vai ter que descobrir. Qual é o seu? O seu serviço, o seu ministério, você vai ter que descobrir. Ministério é um serviço. Ministro é aquele que serve. Esse é o significado da palavra, né? Então, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. E ele termina no versículo 18, se desvencilhando talvez das correntes que prendiam seus braços, suas mãos, seus pulsos, porque ele vai escrever agora. Lembre-se que Paulo não escrevia suas cartas, ele ditava as cartas. Ele ditava e algum outro irmão escrevia. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Ele não escrevia porque ele estava preso, né? Ele devia ter algema nas mãos, devia ter dificuldade também para escrever. Ah, e outra, que ele tinha uma doença no olho, nos olhos. Tem uma outra carta que ele fala assim: vede grandes letras vos escrevo no final da carta também. Eu não sei se é aos Efésios, que ele termina a carta dizendo com grandes letras, ou é aos Gálatas, eu não lembro agora. Mas ele tinha uma doença nos olhos que talvez fosse o tal do espinho na carne, que por 3 vezes orou ao Senhor pedindo que tirasse dele. Mas eu acho que aqui nós terminamos Colossenses e vamos dar uma olhada, ver se ainda tem alguém acordado.
Falou aí? Vamos lá ver se tem alguém fazendo perguntas aqui. Alguém já respondeu aqui no Rio de Janeiro, a Igreja da Penha. Realmente, essa fica em cima de uma pedra, né? Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha. Ah, essa é da Penha. Penha de França. É, fica no bairro da Penha, zona norte do Rio. Eu nunca fui lá, eu via de longe. Geralmente, quando o avião ia pousar, dava para ver ao longe essa igrejinha em cima de uma pedra. O primeiro livro impresso foi a Bíblia, exatamente. O Alexandre está falando aqui, por Gutenberg, na Alemanha medieval. Exatamente. Mas, na realidade, hoje sabe-se que os chineses já tinham a impressão antes dos europeus. Aliás, a China era mais desenvolvida do que a Europa nessa mesma época. Quando os primeiros navegadores portugueses e espanhóis chegaram nas Américas com aqueles barquinhos que tinham aquelas caravelas que tinham 15, 20 metros de comprimento, eu visitei uma caravela dessas uma vez nos Estados Unidos, era Pinta, tinha outro nome, né? Uma dessas. E eu fiquei abismado de ver como era pequena a caravela. É uma réplica, né? Uma réplica no museu lá. E você entra e anda dentro dela, e tal. Mas é uma casca de noz, é pequeniníssima. Mas nessa época que as caravelas faziam essas descobertas aqui da América, os chineses já tinham navios. Os chineses tinham um navio de madeira que tinha o tamanho do Titanic. É, para fazer comércio ali nos países do Oriente, navio à vela. Então você imagina o poderio, imagina a engenharia que esses caras tinham quando a Europa ainda estava engatinhando. E toda a indústria naval chinesa foi sucateada porque o imperador ficou com medo que os almirantes da marinha chinesa estavam tomando muito poder. Então, de uma hora para outra, parou tudo, pôs fogo em navios, interrompeu todo o progresso marítimo da China, para não ter o perigo dos almirantes, dos comandantes dos navios, assumirem o poder da China. Santa Maria, Pinta e Nina, Ninha, né, ou Nina, eram as três caravelas da história que a gente conhece, não sabemos até onde é fake news a história do Brasil, a história do descobrimento e tudo mais. Mas em Apocalipse 21, quando fala que, o Valdemir está perguntando, que o mar já não existe, é literal ou tem a ver com a besta que emerge do mar, sofrimento, angústia, etc. Não, na verdade, Apocalipse é todo ele um livro de linguagem simbólica. Mar significa multidões em convulsão. O mar fica sempre em agitação. Então, multidões em convulsão. E Apocalipse 21 está falando do estado de todas as coisas depois que terminar tudo aqui. Então, quando todas as coisas estarão estabelecidas, não vai ter mais ondas, intranquilidades, né? Convulsões, nada disso. Por isso que fala que o mar já não existe. Ah, mais alguma coisa? Onde eu compro a vela da minha altura? Não, é brincadeira. Ninguém está perguntando isso. Possui também 3 funiculares para facilitar o acesso das pessoas que não podem subir sua ladeira e escadaria. Eu não vou, eu realmente não vou subir, eu não vou subir lá, nem de funicular. É curioso, tem algumas, por exemplo, eu não sei se é em Salvador que tem isso, ou é em alguma cidade de Minas, mas tinha uma das igrejas do tempo do Brasil colônia,
ela foi construída por escravos. Os escravos que queriam, então, dedicar um templo a um determinado santo lá, alguma coisa assim. E eles construíram, então, toda madeira entalhada, né, tal. E aí, o que eles faziam? Eles trabalhavam nas minas de ouro. E quando eles saíam das minas de ouro, eles pegavam pó de ouro e jogavam na cabeça. E misturava pó de ouro com o cabelo. E aí saía, porque eles eram revistados, né, para ver se não estavam saindo com pepitas de ouro e tudo. Então eles saíam, aí chegavam em casa, lavavam o cabelo e aquele ouro ia juntando. Depois eles pegaram aquele ouro, aquele pó de ouro, e fizeram tinta com ele. E revestiram de ouro, então eles fazem folhas de ouro, né, muito finas, revestiram de ouro todas as imagens e os altares tal dessa igreja que eles construíram, desse templo que eles construíram. Aí quando os portugueses descobriram isso, foram lá e rasparam tudo. Então hoje ela existe, mas tudo é raspado. Tudo é cor de madeira. Não tem o dourado, era toda dourada, né? Como são muitas daquelas, né, muitos daqueles templos do Brasil colônia são dourados, porque são folhas de ouro que são coladas em cima das esculturas de madeira. Mas essa não tem nada, é limpo, porque eles rasparam tudo que era o ouro roubado das minas onde os escravos trabalhavam. Eu que fui encostar uma parede pintada num templo católico, o Frei achou ruim, que não podia encostar. Segundo ele, ali era a história de nosso pai Francisco. Você também foi mexer com o Frei? O Marcos pergunta o que quer dizer ao anjo das sete igrejas. Na realidade, o anjo de cada igreja ali em Apocalipse representam os irmãos que teriam a posição de cuidadores de cada igreja, de cada assembleia. Porque o anjo, ele é um supervisor. Anjo é aquele que vê de cima, né? Supervisor. Então, o anjo de cada igreja seria o mesmo que dizer ao supervisor de cada igreja. Ou aos supervisores, porque sempre eram mais de um. Ô, Mário, Oi. nesse dia aí que o Frei me deu um rapa, eu tava com Dal, tava visitando Salvador pela primeira vez. Aí, moço, eu fui encostar lá é tipo uma parede assim de azulejo, aí tem umas pinturas, né? Aí eu fui encostar, o Frei deu um grito, não encoste, não! Aí a história do nosso pai Francisco, não sei o que, eu falei, vixe. Tu lembra, Dal? Lembro, você foi meter o dedão lá na parede, quase que corta seu dedo. Eu lembro de Salvador, que eu fui a trabalho. Primeira vez que eu fui a Salvador foi a trabalho. Eu trabalhava no banco. Fui eu e um advogado. Esse advogado era um cara muito feio. Ele tinha barba vermelha, cabelo vermelho, aquele vermelho assim que é de filha, sabe? Tem uma barbona grande. Ele um cabelão vermelho também. Tanto é que quando ele se casou lá no banco, o pessoal perguntava contra quem ele casou? Casou contra quem? O cara era muito feio. E aí aí fomos no mercado modelo, os dois de paletó e gravata, veja só, naquele sol de 40 graus, visitando o mercado modelo. E aí ele inventou de comprar uma carranca. Comprar uma carranca. Na época eu não tinha celular ainda com câmera, senão eu queria ter tirado uma foto desse advogado barbudo, de cabelo vermelho, de barba vermelha, carregando pela cidade uma carranca. Você sabe o que é carranca, né? Tem para vender em Salvador, um negócio grande, aqueles que põe na ponta do barco, assim, que é um demônio com os dentes arreganhados, assim, que é coisa feia para burro. E ele levando aquilo no ombro.
você não sabia qual dos dois era a carranca, né? Se era o barbudo ou se era o demônio que estava no ombro dele. É, mas inesquecível. Aquele. Fora a dor de barriga que eu tive também, que eu fui inventar de comer comida forte aí, carajé, eu acho que eu comi. Carajé, alguma coisa assim que eu comi, e aí precisei tomar chá de rolha. Bom, irmãos, eu acho que não tendo nenhuma reclamação, nós podemos encerrar, né? Uma dica de 2 a 3 Bíblias para estudo mais preciso. Olha, a dica que eu dou, não compre nenhuma Bíblia de estudo. Essa é a minha dica. Por quê? Porque as Bíblias de estudo são publicadas por editoras que são mantidas, patrocinadas por determinadas correntes teológicas. Então, você compra uma Bíblia de estudo de uma editora, vai ser uma Bíblia de estudo com doutrina da teologia do pacto. A maioria dos casos vai ser com teologia do pacto. Então, você vai ter essa Bíblia de estudo e ela vai ensinar tudo errado, porque ela não vai considerar que Israel e igreja são coisas diferentes. Ou você compra uma outra Bíblia de estudo, de uma editora tipo Editora Vida, uma editora pentecostal, eles vão falar dispensações, mas também tudo errado. Vai ser tipo o arrebatamento daquele livro que o cara lá escreveu, Deixados para Trás, né? Que as pessoas deixadas para trás no arrebatamento depois se convertem e tal. Tudo errado. Então não compre Bíblias de estudo. Compre uma Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ou corrigida fiel, ou revista e atualizada, e use os estudos dos irmãos que você encontra na Verdades Vivas, ou você encontra no acervo digital cristão, lá do Eduardo de Guarulhos, ou o que hoje, inclusive, é até mais, é você visitar o site da Bible Truth Publishers, BTP, Bible Truth Publishers, que é nos Estados Unidos, é todo em inglês, mas hoje você não tem mais problema com isso, porque você tem o Google que traduz tudo. E aí você escolhe o que você quer ler. Lá tem centenas de livros de irmãos, tem uma biblioteca fantástica. Você escolhe o tema e lê a Bíblia e lê o que tem lá. Mas não compre Bíblia de estudo. Eu tive uma Bíblia de estudo, o meu filho Lucas teve uma também, mas a dele era acho que é a edição Nova Vida, se não me engano, mas é a Teologia do Pacto. Então está tudo errado, os comentários estão todos errados. E eu tive uma que era era uma espanhol, que era do Scofield. O Scofield, ele era um pastor que aprendeu doutrinas com os irmãos, mas não deixou de ser pastor, e lançou essa Bíblia de Scofield, que ficou muito famosa, tal, e popularizou a ideia do arrebatamento, da dispensação e etc. Mas também tem muitos erros. Na época eu não via, né? Era novo, convertido, mas tem muitos erros também. Essa Bíblia de Genebra, eu acho que é uma Bíblia mais promovida pelos presbiterianos, né? Mas somente são da teologia do pacto. Então, a Bíblia em si não é a questão. O problema é a Bíblia de estudo, que ela vem com comentários. São os comentários. Até uma Bíblia católica vai ter lá os rodapés, né? Os comentários. Aliás, se você tem qualquer Bíblia, mesmo a Bíblia que não tem comentários, se tiver subtítulos, aqueles subtítulos em negrito, você tem que descartar também, porque muitos estão errados. Eu tenho uma aqui que é a Almeida Corrigida, e tem lá um subtítulo no Antigo Testamento, no livro de Isaías, não lembro qual é, o futuro glorioso da igreja. Em que igreja? Não tinha igreja no livro de Isaías. A igreja nem existia ainda. Como é que é futuro glorioso da igreja?
Ali é tudo Israel, né? Então não ligue também para esses subtítulos, esses textos em negrito que aparecem dividindo as partes da Bíblia. Mário, acho que Elaine levantou a mão aí, viu? Elaine, diga, Elaine. Irmão Mário, o Oi. que que é, o que que é chá de rolha? A gente fala isso de brincadeira aqui no interior de São Paulo. É para dizer que você está com dor de barriga, tem que tomar alguma coisa que tape a diarreia. Não sabia. É porque aqui eles usam rolha por causa do vinho, né? É, E do mas champanhe. não vai tomar chá de rolha, não, é brincadeira, viu? Hum. Toma chá de casca de goiaba, de folha de goiaba, que é melhor. Bom, quem é que vai abrir a porta da rua para eu sair? O Valdemir pergunta: quando eu pregar para alguém, é o Espírito Santo que tocou em mim? Olha, Valdemir, se você cair na água e ficar preocupado se tem que dar uma abraçada primeiro com a mão direita ou com a mão esquerda, ou você tem que bater primeiro o pé esquerdo ou primeiro o pé direito, você vai morrer afogado. Então, a gente não deve se preocupar com essas coisas. Apareceu a oportunidade de pregar o evangelho, prega o evangelho, entrega na mão do Senhor. Não queira entender o que está acontecendo por trás daquilo. Nós não vamos entender as coisas todas. Teve um que me escreveu essa semana falando que ele sentiu um calor muito forte no corpo dele, ele queria saber se ele foi batizado com o Espírito Santo ou se era algum juízo que Deus estava lançando contra ele. Eu falei assim, amigo, é o calor. Simplesmente põe um ar-condicionado aí que você não vai sentir calor forte. No fim, eu sou meio cético para muitas querer espiritualizar tudo que a gente sente, né? Então você sente uma coisa, vai ver que é o Espírito Santo me mexe. Não tem que ficar preocupado com essas coisas. Bom, algum irmão vai orar para nós encerrarmos aqui? Pronto, Mário. Então, deixa eu tirar aqui a gravação.